Fala, meus devs e devas desse Brasil! Duda, gente, voltou pro canal, né? Tava demorando, hein? Um novo vídeo no canal da Duda Tech. O que é isso? O que é isso? A pessoa some assim, não dá nem sinal de fumaça? O que é isso? Meus queridos, a gente chegou no vídeo, acho que mais esperado do perfil da Dudatec, que muitos seguidores me pediram no direct, imploraram no direct, seguidores maravilhosos que me cobram até hoje, mas não vão cobrar mais, que é um vídeo falando sobre mim, quem é a Duda, o que é a Dudatec. Eu não sei se vai dar tempo de falar nesse vídeo o que é que se trata da Dudatec, o que é que vocês podem aguardar, né, do projeto da Dudatec. Mas pelo menos vocês vão saber um pouquinho sobre mim, né? Que tá na hora de contar um pouquinho sobre a minha vida, de vocês conhecerem quem é essa moça que fica aí falando pra gente conteúdo de tecnologia, né? O que é que se trata? Quem é essa pessoa aí? Pois é, galera, aqui quem fala é Eduardo Wiltner, engenheira física e desenvolvedora de software pleno na Accenture. Vamos lá? Cara, como é difícil a gente falar sobre nós mesmos, né? Sobre a gente mesmo. É bem difícil a gente verbalizar tudo que a gente é. Mas bom, se eu pudesse resumir em uma única frase o que é a Duda, né? Quem sou eu diria que eu sou uma louca varrida no 220, ligada no 220, fascinada por tecnologia. Simples assim. Acho que é porque eu sou uma pessoa muito imperativa, uma pessoa super ansiosa, então eu acho que do nada eu tô querendo fazer alguma coisa diferente do que eu já faço. Tô sempre estudando uma coisa nova, tipo, de uma hora para outra eu quis estudar mobile, que não é a minha área de estudo raiz, a minha formação na verdade é web. E daí do nada eu quis criar aplicativos com React Native, gente. Do nada que sair dessa linha web para poder criar aplicativos mobile. Então, tipo, são coisas que pra mim é normal. Se desafiar, né? Participar de algum projeto diferente, aprender uma nova linguagem. É, sei lá, inventei ser hacker também, então tô estudando pra ser hacker. Então eu sou muito assim, eu sou muito ligada nos 220, aparece alguma coisa interessante que eu acho bem legal, bem fora da rotina, eu começo a fazer. Acho que outro exemplo também que vocês acompanharam, mas não estão acompanhando tanto porque eu parei, porque tá um clima muito frio e aí eu nem saio muito, mas aprender a andar de skate. Que é tipo, gente, não é nada fácil. E decidi fazer. Só tipo, amanheci um dia, comprei um skate e fui tentar andar. Tomei uma bela de uma queda, mas é assim, né, gente? Pessoa que é ligada no 220 às vezes toma umas pauladas da vida, né? Fazer o quê? Tipo, contando um pouquinho pra vocês qual foi o meu primeiro contato com tecnologia, que eu acho interessante essa história. É, é que quando eu era pequena, eu jogava por muito tempo nas lan houses. Eu não sei se vocês conhecem, gente, mas eram, tipo, bem famosas na época. Eu não sei nem se existe mais alguma lan house. Se existir, pelo amor de Deus, comenta aí no vídeo e fala onde é que tem. Mas era tipo assim, nossa diversão no interior, né? Que na época a gente vivia no interior, numa cidade chamada Conceição de Jacuípe, interior da Bahia, tá? Que eu sou baiana, a propósito, by the way. E daí, depois de um tempo, o meu pai ele começou a consertar máquinas de fliperama enormes, sabe? Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês verem o que é que se trata essa máquina de fliperama pra quem não conhece, mas que na minha época era a alegria das crianças. E a gente jogava por hora, gente, Pac-Man, que na época a gente chamava de Come Come, e jogava Metal Slug. Na Lan House eu acho que a gente jogava Crash, GTA, Speed Racer, tinha um também de corrida no gelo, de snowboard, parece.
A gente gostava bastante desses jogos que dava pra jogar de dois, né? Que a gente competia, falava, vai, eu vou vencer de você, você quer. Era muito legal. E, bom, voltando então pra parte do fliperama, né? O meu pai começou a consertar essas máquinas de fliperama e a gente, né, como pessoas que queria testar se realmente estava funcionando, eu e a minha irmã, a gente pedia pra ficar algumas horas, né, jogando que na verdade ficava da tarde até 10 horas da noite. Mas que às vezes eles cortavam, né, o horário, deixavam um horário limite pra gente poder jogar, então às vezes não dava pra jogar muito tempo, não. E daí a gente começou a ter essa rotina de ter só o fliperama pra gente, jogando e tudo mais. E começou a crescer essa paixão pelo que a tecnologia poderia propor, né? Para as nossas vidas, no caso pra minha, né? Então eu achava aquilo tudo incrível. E aí teve um momento que eu me peguei olhando pro meu pai, ele consertando uma máquina de fliperama. Tanto que o cheiro de solda, mano, de você usar o ferro de solda pra você tá, né, conectando as coisas de volta. E ele fazia isso numa placa enorme, numa placa-mãe enorme, né, dessa máquina de fliperama. E eu ficava assim, só olhando, cara. E pra mim aquilo ali era muito distante da minha realidade, porque eu só via homens trabalhando com isso, então não cresci com essa vontade já de trabalhar com tecnologia, de trabalhar com robótica, de trabalhar com eletrônica, porque pra mim aquilo ali era muito fora do que já estava meio que predestinado, né, pra mim, mulher, né, tinha super essa mentalidade pequena, né, quando era menor. Mas daí eu cresci. Daí eu cresci e comecei a, a ter um gosto muito grande, a gostar bastante de matemática, de física, de biologia e comecei a ver que eu tinha uma aptidão para isso, né? Tinha uma paixão enorme, assim. Resolvi exercícios com gosto, sabe? Adorando que eu tava resolvendo aquilo e adorava quando aquela mágica acontecia, quando toda a teoria ela se desdobrava em números, né? Em coisas exatas. Não que eu não gostasse de literatura, português, essas coisas. Só não gostava de história e geografia, sabe? Era tipo assim, coisa que eu nem gosto hoje. Eu sou péssima em geografia e história, tá, gente? É, mas outras matérias eu gostava também, além de exatas. Só que era uma coisa muito mais centrada, né, para essas matérias. E daí chegou a época de vestibular e eu ainda não tava exatamente nesse universo de tecnologia, nesse amor por tecnologia que hoje eu tenho, que hoje eu sou completamente apaixonada, né? E daí eu tava decidindo ir fazer curso de moda para poder ser estilista, porque eu desenhava também. A propósito, desenho às vezes. Parei demais agora, né, com o trabalho, às vezes fica difícil a gente estar fazendo alguns hobbies, né, fora. Mas eu desenhava bastante, desenhava roupa, desenhava modelos e tudo mais. Então eu achava que aquilo ali já era um talento natural que eu tinha que seguir, né? Porque era uma coisa que eu via bastante mulheres trabalhando no mercado. Então pra mim era um cenário que pra mim ia ser confortável até de estar estudando, de estar trabalhando na área. Só que aí, cara, do nada eu tava pesquisando os cursos na USP, né? Que eu sou formada na USP, na Universidade de São Paulo. Isso na época eu tava lá na Bahia. E eu descobri o curso de Engenharia Física. Cara, eu não sabia o que que era esse curso. Eu só sei que eu gostei muito porque eles tinham uma coisa muito mais aprofundada com a física, com a matemática, com automação, que era para justamente formar um profissional que tivesse uma visão global de ponta a ponta de como é que seria criar e desenvolver um projeto em tecnologia. Então eu fiquei louca, gente. Eu me apaixonei por esse curso. Me lembro que eu até contei pro meu pai e ele ficou assim: que?
mas o que que é esse curso? Do que você está falando? E hoje, assim, muita gente não entende o que é, o que é que faz, né, um engenheiro, uma engenheira física, né? E hoje eu posso falar para vocês que é realmente isso, é um engenheiro que ele é formado para estar trabalhando ou muito na parte acadêmica ou muito na parte de tecnologia, que foi algo que eu comecei a focar desde o início da faculdade. Eu comecei a desenvolver projetos tecnológicos desde o início da faculdade. Claro que de uma coisa bem pequena e super orientada. Não era aquela pessoa prodígio, não, nunca fui. Bom, gente, quando eu passei no vestibular, eu demorei um tempo para passar, né? Eu morei com a minha irmã em Salvador durante um ano. Foi a primeira vez que a gente morou, tipo, longe dos pais e tal, depois que a gente saiu do ensino médio. E algumas pessoas falam que isso aconteceu cedo, né? Mas pra mim foi na hora certa, porque lá a gente começou a amadurecer e a saber como a gente ia ter essa rotina longe dos pais lá em São Paulo e para eles também trabalharem um pouco o emocional com a distância, né? Hoje eu até falo que foi uma das melhores escolhas que a gente fez na época pra gente poder focar muito nos estudos, no vestibular. A gente estudava pra caramba, gente, sério. Era tipo quase sem vida social nenhuma. E hoje eu me arrependo um pouco e talvez mudaria as coisas se eu pudesse voltar atrás. Eu viveria um pouco mais, eu sairia um pouco mais com alguns amigos que eu tinha lá em Salvador para aproveitar mais a adolescência. Porque quando eu entrei na vida adulta, tipo, nossa, tremeu um pouquinho, desculpa. Vai sempre tremer, tá, gente? Porque o suporte que tá conectado ao celular tá aqui na minha mesa e como eu sou super ativa e fico me mexendo o tempo todo, vocês vão ver tremer a câmera. Mas, como eu tava falando, né? Quando eu entrei na vida adulta, eu comecei a viver a minha adolescência, né? Comecei a ter as minhas paixonites, comecei a ter os meus relacionamentos com as pessoas, relacionamentos mais íntimos e sair, né, com os amigos, beber, festejar, dançar, tudo que eu gostava também, que eu adoro dançar, tá, gente? Eu adoro dançar funk, eu adoro ir pra uma festa, beber, me divertir, ficar com as pessoas. E eu comecei a me conhecer bastante nessa época, né? Não foi bem no início da faculdade, porque como eu falei, bem no início da faculdade eu comecei a fazer projetos de tecnologia, porque eu queria muito focar na minha carreira, né? Então, comecei a focar bastante nela desde o início. E depois eu comecei a me dar essa liberdade de estar curtindo a vida, de estar saindo de casa, estar tendo outras experiências sem ser, tipo, né, dentro de quatro paredes, com um computador, com lápis e um caderno. Tá? E daí, bom, aos poucos eu comecei a estudar bastante, a conhecer um pouco mais sobre a engenharia e a ver que eu queria estar seguindo para algo que fosse realmente focado em tecnologia e a desenvolvimento de software. O primeiro contato que eu tive com a programação foi com Python. E foi incrível, gente. Eu sou apaixonada por essa linguagem. Eu amo os Pythonistas, porque são maravilhosos. É, tem até o slogan, né? Que tipo, venha pela linguagem, mas fique pela comunidade. Porque eles são muito parceiros, são tipo, adoro, adoro. São muito juntos, né? Vamos together, se ajudar e evoluir essa linguagem, evoluir a documentação. Amo, super. E daí, assim, por eu ter conhecido essa parte de dados, de Python, eu consegui passar para o estágio, que foi Mobile Dream, e foi pro iFood, né? Porque assim, o estágio ele foi um processo seletivo que foi para todas as empresas da Móvel, que eu não sei se vocês conhecem, que é a holding que tem o iFood, que tem a Simpla, que tem a Play Kids, que tem Zup e por aí vai, assim, tem várias empresas de tech, né? Referências de tech aqui no Brasil. E o iFood eu já sabia que era uma mega empresa, super referência, principalmente em dados, né? Que sim, tem muita gente foda, gente, dentro dessa empresa de dados. E aí eu aceitei estar participando do estágio quando surgiu a oportunidade.
Me mudei para São Paulo, inclusive, nessa época. Essa época que eu tava procurando estágio e tal. E aí eu passei para fazer o estágio. E sim, existe essa possibilidade, tá, gente? Se você é da USP e tá assistindo esse vídeo, existe essa possibilidade de você estar num campus afastado de São Paulo e, tipo, sei lá, querer puxar matérias aqui na cidade universitária, né, de São Paulo, do teu curso e depois compensar os créditos, pegar as equivalências, dá pra fazer isso. E as pessoas não sabiam disso. Eu acho que foi a primeira pessoa do meu curso de engenharia física a fazer isso, a puxar matérias do curso em outro campus. Eu puxava, gente, matérias em diversos cursos diferentes, sabe? Em diversos polos. Eu puxava matéria na civil, puxava matéria na química, puxava matéria na mecatrônica, na elétrica. E foi aí que eu comecei a ter várias experiências diferentes, a conhecer pessoas diferentes também e a abrir a mente, sabe? Foi muito enriquecedor. Se vocês puderem fazer isso, puderem mudar assim os ares, né? Mudar o seu ambiente de rotina, né? De faculdade e tal, eu acho super legal, acho super válido. Galera, e resumindo para o vídeo não ficar muito longo, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa super feliz, super realizada com o que eu conquistei. Eu comentei com vocês, não sei se nesse vídeo especificamente, mas depois do estágio, né? Porque eu me demiti a propósito do estágio que eu tinha no iFood. Era um estágio muito bom, inclusive, assim, adorava meu time, mas eu decidi sair porque eu queria aprender outras coisas relacionadas a desenvolvimento de software, relacionadas à programação, porque, assim, gente, a minha rotina, depois eu vou gravar um vídeo falando mais ou menos como é que é a rotina do analista de dados, mas eu sempre trabalhava com a mesma linguagem, né? Assim, eu acho que tem duas mais usadas, o SQL e o Python, né? Nessa parte de ciência de dados, de análise de dados. E aí eu usava bastante SQL ou eu podia migrar para Python. Só que assim, para mim, o universo de tecnologia é muito mais amplo e eu queria entender outras coisas. Eu queria entender como é que funcionava um site, como é que ia funcionar um aplicativo, como é que eu poderia criar uma aplicação de IoT que eu já sabia, mas focado na parte de eletrônica por conta da minha bagagem em engenharia física, mas não sabia em relação ao desenvolvimento do software em si que ia tá apresentando esses dados para o usuário e tá disponibilizando algumas funcionalidades também para lidar com objetos inteligentes, com sistemas inteligentes. E aí, hoje eu sou fascinada, tá, pro IoT, gente, por internet das coisas, então volta e meia vocês vão me ouvir falar bastante sobre esse assunto. Meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso da faculdade que eu tirei 10 a propósito da gente. Arrasei. Foi sobre a internet das coisas e foi algo que eu pude também mostrar as habilidades que eu conquistei durante meu último ano de faculdade, que foi o desenvolvimento web, né? O desenvolvimento web full stack, que eu aprendi muito no curso da Tribe, que eu super indico, inclusive, para quem quer entrar nesse universo de desenvolvimento de software e tal, e quer conversar por web, que inclusive hoje é o que as aplicações web quase 70% das aplicações que a gente tem hoje, né? E daí foi quando eu comecei, né, a ter mais habilidades, acumular mais, como é que fala? Hard skills, né? Hoje, hard skills na área de tecnologia, mais focado no desenvolvimento de software. E aí, como eu estava falando do TCC, né? E aí eu mostrei isso no meu TCC. Eu fiz uma plataforma chamada Science Sprint em que eu mostrava uma metodologia que eu criei e desenvolvi, na verdade, juntei as peças, né, de conhecimentos de gestão, de empreendedorismo, que eu gostava bastante dos assuntos, e juntei tudo isso com minhas habilidades de desenvolvimento de software na época e fiz meu TCC. E ficou surreal, gente. Ficou show de bola. Quem acompanhou no Instagram
Tipo assim, viu o quão foda ficou. Eu achei surreal e hoje, com certeza, provavelmente vou estar aproveitando a plataforma que eu construí pra, pra investir em outras coisas, né? Pra fazer outras coisas com ela. E daí, bom, daí me formei tanto na faculdade quanto na Tribe, tipo, foi meio que ao mesmo tempo. Me formei na faculdade depois de poucas semanas, acho que foram 3 semanas, eu me formei na Tribe. E daí eu comecei a me candidatar para alguns empregos em desenvolvimento de software, porque eu queria começar a minha carreira em programação, queria começar a minha carreira já usando tudo que eu aprendi na Tribe e juntando toda a experiência que eu já tinha na faculdade para começar essa carreira em desenvolvimento. E, mano, vocês acreditam que eu me candidatei só para o processo seletivo da Accenture? Sério, me candidatei só para Accenture. E tá, tem outro vídeo que eu falo mais sobre esse processo seletivo, que eu dou até dicas sobre como você se comportar, como você participar de um processo seletivo, como é que foi a minha experiência, até para vocês terem esse tipo de noção, né? Juntar a minha história e juntar o que eu falo nesse processo seletivo para ver o que é que me levou a entrar já no início de carreira numa mega empresa de consultoria global em tecnologia, a melhor consultoria em tecnologia, sabe, do mundo, já entrar como pleno, tipo, que não esperava. E daí, hoje eu penso sobre a minha história, hoje eu penso sobre o que é que eu já passei pra vocês nesse vídeo de processo seletivo, e a conclusão realmente seria essa, de já entrar como pleno. E eu entrei como pleno em front-end, porque eu amo essa parte de front-end. Me aventurava bastante em back, eu acho que nesse sentido de desenvolvimento de software eu sou bem full stack, tá? Mas quis começar com foco, né? Eles me perguntaram, inclusive, durante a entrevista, qual seria esse foco que eu queria inicialmente. E no caso seria em front-end. E, cara, eu acho que pra fazer um compilado aqui, não ficar muito grande esse vídeo, hoje realmente eu sou uma pessoa super feliz, super realizada com o que eu sou. Venho tendo essa proatividade, essa vontade de estar passando conteúdos pra vocês, de estar compartilhando a minha vida, como é que é a minha rotina e com certeza incentivando a mulherada a entrar no mercado de tecnologia, porque, gente, precisamos de mais mulheres em tecnologia. É o seu lugar também, minha deva, minha diva, minha maravilhosa. É sim seu lugar, tá bom? Tira isso da sua cabeça, tira todo o preconceito, todos os casos de machismo que você pode ter passado para não querer participar dessa área. Mas com certeza precisamos de mais diversidade. Eu acho que é com mais diversidade que a gente consegue evoluir e criar coisas incríveis através da tecnologia, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham me conhecido um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado do novo espaço também, né? Da Duda Tech, o novo espaço que eu venho mostrando pra vocês aos poucos no Instagram. E é isso, meus amores, meus devs e devas. Eu já vou indo pra não ficar muito grande o vídeo também. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de fazer os comentários aí, porque eu quero saber a opinião de vocês de como é que tá ficando o vídeo, de como é que tá o cenário, fala se gostou ou não, porque eu tô fazendo todo esse cenário pra vocês, pra ficar uma coisa super bacana, super dev também, né, porque eu adoro o Dark Mode, né, tá bem Dark Mode. Deixa o like, tá bom? Deixa esse like aí pra poder ajudar, né, gente, a disseminar o canal, a disseminar aí esse vídeo. Se você gostou, compartilha também com o seu amigo Dev, tá bom? É isso, a blogueirinha, né? Ai, gente, eu não consigo. Beijo grande, até a próxima, meus amores. Tchau, tchau.